Fala galera do canal Momento Automotivo, tudo bem? Olha só, ali no final da década de 2010 era comum alguns carros aparecerem em listas, daqui do YouTube como ótimas indicações. Bom, vamos lembrar desse vídeo de 5 opções que se passavam naquela época e entender, será que eles ainda valem a pena ou são obsoletos? Momento Automotivo. Então galera, já chega deixando tua inscrição e também teu like, porque isso ajuda demais o canal. Então, o primeiro carro que era bastante falado e que era muito apontado como um ótimo carro era o Renault Megane. Ele tinha duas versões, a versão sedã e a versão perua, chamada de Grand Tour. Bom, o Renault Megane ele era oferecido com duas motorizações, 1.6 e 2.0. Ambas usavam o recurso do variador de comando, mas ambas também usavam correia dentada. Na verdade, naquela época não era um recurso tão interessante, mas para os dias de hoje é um recurso sim melhor do que as correias banhadas a óleo. Ali rendia em torno de 110 cavalos o 1.6 e o 2.0 um pouco mais de 130 cavalos. Eram bons números para esse carro, que trazia um bom espaço interno, um bom espaço de porta-malas, uma mecânica confiável e era acoplado normalmente a um câmbio de 5 marchas, as primeiras versões, logo após um câmbio de 6 marchas e também um câmbio automático de 4 marchas, que é a única configuração que não é aconselhável para esse carro porque era o câmbio AL4. Bom, de resto, o Megane ele era um carro bem feito, tá? Usava bons materiais, acabamento em couro em sua grande maioria, contava com opções com ar-condicionado digital, assistência da direção hidráulica e também materiais, bons materiais, de construção ali, banco de couro, painel soft-titante, entre outras características. Então, o Renault Megane era um carro que constantemente estava nessa lista. Você lembra da Renault Megane? Bom, deixa aqui nos comentários. Bom, outro carro que sempre aparecia nessas listas de boa indicação era o Nissan Tiida. O Nissan Tiida também ele tinha duas versões, basicamente, que era a sedã e a hatch, sendo essa última a mais atrativa pelo seu design e apelo esportivo. Tá? O Nissan Tiida ele usava sempre um motor 1.8, que usava também corrente de comando, que até hoje é a opção assim, melhor vista, tá? Para a questão de para o consumidor brasileiro. A gente sempre prefere mais corrente de comando. Ele tinha coisa de 126 cavalos e tinha opções de câmbio de 6 velocidades manual e também um automático de 4 velocidades. Bom, esse automático de 4 velocidades não era um câmbio ruim em questão de se ele era frágil ou não, mas devido a ser somente 4 velocidades, ele comprometia a questão de consumo e desempenho, mas ele cumpria bem ali a sua missão na questão de conforto. No demais, o Nissan Tiida ele usava materiais ali soft-titante, tinha também acabamento em couro, principalmente na versão SL, que era a topo de linha. E também poderia vir com os bancos em couro e teto solar, além também de rodas aro 16, que tinha um desenho bem bonito na minha opinião, tá? Então, ele também ainda contava com um recurso particular dele, que era a reclinação do banco traseiro, dando mais conforto para os ocupantes, daquela fileira de trás. No demais, o carro era extremamente completo também, desde as suas versões de entrada, com vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores elétricos, entre outros detalhes que era mais particular do Nissan Tiida. Se eu não me engano, também ele tinha até um recurso de deslocar ali o banco um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Mas eu vou deixar aqui na descrição, aliás, aqui na tela, se isso é um fato que eu lembro verdadeiro ou falso. Mas enfim, você lembra no Nissan Tiida? Tem boas histórias com o Tiida. Bom, eu gostava demais desse carro e concordo. Pelo fato dele ser um carro japonês, eu também admirava muito esse carro na época. Bom, deixe nos comentários o que você acha do Nissan Tiida. Bom, um outro carro que também figurava bastante nessas listas de carros bem indicados era o Kia Cerato. Esse Kia Cerato que foi produzido ali de segunda geração entre 2009 e 2013, ele usava um motor 1.6 de comando variável e corrente de comando. Vocês devem saber, é o mesmo motor que equipava as primeiras versões do HB20. Bom, esse bom motor, ele conduzia bem, só era o suficiente para conduzir bem o Kia Cerato. Mas ele não dava aquele desempenho esperado para um sedã e disputava ali com Corolla e Civic.
mas ele era honesto, tá? Principalmente ele compensava na questão de equipamentos. Ele podia vir com ar-condicionado digital, acabamento em couro, materiais, apesar do painel ser em plástico duro, mas usava bons materiais de acabamento, um bom nível de conforto, de rodar, tá? Ele também contava com freio a disco nas 4 rodas, que era um destaque também para a época e para ele também. Bom, a porta-malas tinha a capacidade ali de quase 420 litros, e não era o melhor da categoria, mas cumpria bem ali com a sua função. O Kia Cerato era um carro bem bonito para sua época, principalmente nessa segunda geração, e chamava muita atenção pelo custo-benefício também, que ele apresentava, né, diante dos seus concorrentes. Bom, o Kia Cerato, ele também levava fama por ser um carro japonês, né? Nessa época, qualquer carro japonês era bem interessante, e até porque todos esses carros da lista entregavam muito mais do que os oferecidos de marca nacional, digamos assim, e mais tradicionais. Então, ele realmente sempre figurava nessas listas. Você lembra do Kia Cerato? Também deixa nos comentários. Um outro carro que também chamava muita atenção e na sua época de lançamento realmente deu uma mexida forte assim no mercado, principalmente na sua categoria. Eu estou falando do Hyundai i30. Bom, diante dos seus concorrentes, que era Ford, Focus, Golf, ele se destacava muito por conta também do preço atrativo que foi oferecido, que era mais em conta do que os seus concorrentes, entregando, quem sabe, às vezes até mais coisas do que também os seus concorrentes. Ele tinha um motor 2.0, o mesmo que era usado na linha Tucson, que basicamente também era a mesma mecânica, tá? E ele contava com 2 opções de câmbio, que era o manual, de até 5 velocidades, ou o automático de 4 velocidades. Bom, vocês estão notando que alguns automáticos que aqui eu comento, eles são de 4 velocidades, né? Com exceção do Kia Cerato, que eu acabei de falar, que em primeiro momento ele usava um câmbio de 5 velocidades automático, eu estou falando do Kia Cerato, tá? E nas suas últimas unidades ele ganhou um câmbio de 6 velocidades. O Kia Cerato também tinha esse diferencial. Mas o i30, e assim como o Nissan Tida, e assim também até como o Megane, eles tinham como opção de câmbio automático somente 4 velocidades. Então isso acabava prejudicando também toda a questão de desempenho e também de consumo, tá? Mas com exceção do Megane, o câmbio do Nissan Tida e também do i30 eram câmbios confiáveis, tá? Que entregavam ali, cumpriam bem com a questão do conforto. Mas a versão com câmbio manual ajudava ao carro ser um pouco mais esperto, aproveitando melhor a potência de quase 145 cavalos do motor 2.0 do i30 e também o consumo, porque como trocava ali no tempo certo, ajudava nisso também. O i30 se destacou pela questão da boa lista de equipamentos e também da vasta questão do seu acabamento, né? Eu falei basta coisa, parece muita coisa. Mas o seu acabamento era muito bom também para a época. O painel era soft titante, revestimento em couro nas portas, nos bancos e em algumas versões, ele também... Versões não, na verdade, o i30 basicamente ele não tinha versão, ele tinha pacotes de equipamentos. E entre esses pacotes de equipamentos, ele podia vir inclusive com a belíssima roda liga leve, que era aro 17, com apliques em cromado, que sinceramente eu achava aquela roda muito bonita, e também a opção do teto solar, que era um charme à parte e praticamente um item quase que obrigatório para qualquer hatch médio com uma pegada mais esportiva. O porta-malas deles era bom, o espaço interno também era muito bom, e isso ele também podia vir com um pequeno detalhe, tá? Que eu particularmente acho muito legal, é o rebatimento automático, né, elétrico dos retrovisores. Então, vários mimos que o i30 tinha, com um preço mais atrativo e também a sua revenda também bem aceita. Na hora que você queria revender um i30, você não tinha dificuldades para isso. Então, reunia várias qualidades e por isso ele sempre estava nessas listas e boas indicações. Mas o que você acha do i30? Você lembra dele? Deixa aqui também suas opiniões. Bom, nossa última opção, o quinto carro que vamos trazer aqui para a lista, eu sou suspeito de falar porque eu tive um. Estou falando do Honda Fit, de primeira geração, o famoso, apelidado carinhosamente de zoiudo, porque ele tinha realmente um farol um pouco avantajado. Essa produção do Honda Fit foi ali entre 2003 e 2008.
O Honda Fit ele não teve muitas mudanças. Assim como os demais, ele teve aquele facelift de meia vida que basicamente se concentrava ali no para-choque. Bom, o Honda Fit ele tinha duas opções de motor, 1.4 e sei lá, agora eu esqueci o nome, me perdoem. A sigla é IDSI, uma pesquisa no Google ajudaria. Não é? Mas era 1.4 que ele usava o recurso de 8 velas e 8 bobinas. Isso, para quem realmente era desentendido, gerava uma dor de cabeça. Mas quem se tomava boa decisão de participar de grupos do Honda Fit, aqui mesmo eu fazia parte, o Clube Honda Fit de Pernambuco, liderado por um grande amigo meu, Neto, a gente compartilhava as informações e a gente acabava assim conseguindo fazer a manutenção ali na bobina e dava tudo certo e só felicidade com esse carro, tá? E fora esse detalhe que eu já adiantei, tinha um outro detalhe que também deveria ter atenção, que é o câmbio automático. O Honda Fit ele tinha a opção tanto com o motor 1.4 quanto o motor 1.5. Já aproveitando e falando do motor 1.5, ele era VTEC, tá? Ele tinha um variador de comando que pulava do motor 1.4 de 84 cavalos para 1.5 subindo para 108 cavalos por ali. Que era uma diferença que aparentemente pouca, mas na prática bem significativa. E em ambos os motores ele poderia vir equipado com o câmbio automático CVT. Nessa época não existia essas simulações de troca de marcha, então era um CVT puro que fazia aquela aceleração contínua, infinita, até chegar na velocidade que você queria. É um bom câmbio, mas infelizmente na época circulava as informações de que as orientações por parte da Honda não eram tão corretas assim quanto a manutenção. Então acabava que esses câmbios se estragavam prematuramente. Então encontrar um carro com esse câmbio em ordem não é uma missão tão fácil assim, também devido ao seu tempo já de fabricação e de existência. Mas no demais, o Honda Fit ele oferecia um ótimo espaço interno. Ele era bem conhecido por ter na parte de quem via de fora achava um carro compacto, mas por dentro ele parecia um carro gigante. Bom, eu tenho até uma revista aqui que eu gosto muito de colecionar, é a unidade da 4 rodas de dezembro de 2004 e tinha aqui o destaque, um Honda Fit na cor prata e tinha a frase aqui, ó, porque o Fit é o carro mais amado pelos seus donos. E não é por menos, né? Além das coisas que eu já falei até agora, ele também tinha a questão da modularidade do banco, da reclinação, todo aquele trabalho que tinha ali com os bancos para poder oferecer uma liberdade maior para o proprietário, para tanto, transportar coisas maiores ali atrás do banco do motorista, quanto fazer até pequenas mudanças era possível com esse carro. Isso devido também à engenharia da Honda, que trouxe o tanque de combustível de lá de trás do carro para praticamente ali debaixo do banco traseiro. Não, tio, é debaixo do banco do motorista. Liberando todo esse espaço para isso. O Honda Fit também, assim como o i30, ele já tinha desde 2003, vejam só, primeiro que o i30, ele já tinha a assistência da direção elétrica. Bom, quem não dirigiu ainda um carro com direção elétrica vai entender a diferença que é de conforto quando começa a dirigir. Então o Honda Fit desde essa época ele tinha. Então era um carro bem econômico, espaçoso, com um bom acabamento, não tinha soft touch, mas os materiais eram e o espaço interno também era muito bom, a posição de guiar ergonomicamente era ótima, só não era tão bom a questão da altura em relação ao solo. Ele pegava muito assim quando passava em lombada, mas é um carro extremamente durável. Você percebia em cada detalhe dele que era um carro que durava bastante. Então, o Honda Fit deixou saudade. E se você teve ou conhece alguém que teve, ou se conhece também um Honda Fit de primeira geração, também deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desses carros que sempre estavam circulando ali em uma lista de boas indicações para compra e que hoje já não são mais. Será que eles se tornaram obsoletos? Bom, a minha opinião em relação a isso é que não, eles continuam sendo carros ótimos, só que agora vem um outro problema, que é a idade, o tempo. Bom, com o passar do tempo, esses carros foram mudando de dono até chegar em donos que talvez não deram tanta manutenção e naturalmente sofreram o desgaste do tempo, o que
fizeram com que a manutenção deles fosse talvez ao ponto renegado, e os poucos que você encontra à venda em bom estado e com um bom histórico de manutenção feita, estão com preços bem inflacionados, então acaba se tornando até certo ponto impraticável a compra deles. Bom, se você concorda com essa minha opinião, também deixa aqui nos comentários. Se você tem uma opinião diferente, também deixe nos comentários que eu quero ver. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aguardo vocês aqui, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.